Olá, eu sou o chefe André Diniz e seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da semana, né? Dos bônus decorados que transformam vidas. Nessa aula de hoje, a gente vai falar muito como se destacar na confeitaria. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso. Para você que está iniciando seu negócio, para você que ainda não conseguiu alcançar o seu objetivo financeiro, né? Essa aula é para você que já é profissional e precisa de mais algumas dicas e mais algumas informações para que você consiga se destacar e fazer aquilo que você sonha e realizar na confeitaria. E atingir, é claro, os R$ 10.000 em 30 dias no conforto da sua cozinha, isso mesmo, na sua casa, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, como eu te falei na última aula, né? Nessa aula hoje eu vou te mostrar estratégias para você vender muito e ter muito lucro, né? Aumentar bastante aí os seus lucros. Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas dá só uma olhada nesse depoimento aí. E assim, a realização de um sonho mesmo. A de Maria Cafeteria foi a realização de um sonho meu. Sempre tive envolvida em cozinha, né? Fazendo essas coisas. Antes eu trabalhava em casa. E daí depois foi brotando essa vontade, esse sonho de ter a minha própria cafeteria. Porque ia muito em Campo Grande, né? Passear e sempre estava indo nas cafeterias para conhecer. E fui me apaixonando por esse ambiente, né? Esse comércio que é a cafeteria. Em média, uns 2 bolos confeitados por dia vendido, R$ 65.000 por mês de venda. Aí ela sempre me incentivou. E assim, quando ela ficou sabendo que eu ia abrir uma cafeteria, ela ficou muito feliz. E daí, assim, toda vez que ela ia falar alguma coisa lá no curso, ela sempre se dirigia a mim falando: olha, sei que vai ter o comércio e tal, é sempre bom você fazer dessa forma, você fazer desse jeito. Então, assim, ela sempre se empenhou muito nisso. Me ajudou muito e me ajuda até hoje. Sempre que eu preciso, sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu mando mensagem nela e ela tá sempre disposta a me ajudar, porque ela é uma pessoa que incentiva muito a gente a realização do sonho. Ela fala sempre pra gente: não tem medo, vai atrás, corre, confia que dá certo. E realmente tá dando certo. É uma pessoa que se dedica muito à profissão dela, todo o conhecimento que ela tem, a bagagem dela de conhecimento é incrível. A pessoa que tem a oportunidade de estar fazendo um curso com ela, olha, eu vou te falar, é uma pessoa assim que tem que valorizar muito ela, porque ela não tem preguiça nenhuma de te ensinar. Se você não entendeu, ela fala de novo, ela explica, ela faz pra você ver como que é feito. Então, assim, vale muito a pena. Bom, então vamos lá. Só que antes, olha só, se você está aqui nesse vídeo hoje, nessa aula de hoje, né? E você não viu a primeira aula, eu vou pedir para você parar agora e para você ir lá assistir a primeira aula. O link da primeira aula está no grupo do WhatsApp. Então você entra lá, clica no link e você assiste a primeira aula. Por quê? Esse é um conteúdo sequencial, é uma sequência de aulas para te ajudar realmente a chegar no seu objetivo. Então, o que que acontece? Se você não assistir a primeira aula, agora na segunda não vai fazer sentido nenhum para você. Então, vá lá, assista a primeira aula e depois você volta para pegar a segunda e depois logo a terceira aula. Porque nessa semana eu garanto para você que você vai receber dicas de como mudar de vida, ok? Na aula passada, falei muito com vocês sobre muitos pontos importantes para alavancar o seu negócio, né? Eu falei sobre precificação, sobre estruturação do seu negócio, sobre como escolher os melhores produtos, como utilizar esses produtos, né? Falei sobre muitos pontos importantíssimos para que vocês possam realmente mudar o conceito e mudar a organização do seu negócio, tá? Porque é isso mesmo. Se você trabalha na sua casa, na sua cozinha, é um negócio sim,
é uma empresa sim, e você já precisa começar a pensar como uma empresa. Isso eu falei muito na primeira aula, falei sobre vendas, sobre o que você tem feito, às vezes, aí, de errado no seu trabalho, na sua venda, ou no modo no qual você tem conduzido aí o seu negócio, ok? Então, isso fez muita diferença, e isso faz muita diferença quando você tem esse entendimento. Então, eu volto a dizer, se você ainda não viu a primeira aula, vá no link que está no nosso grupo de WhatsApp, entra lá e assiste a primeira aula, assista lá a primeira aula, porque eu tenho certeza que você vai identificar muitas vezes algum erro que está acontecendo com você e que está fazendo com que o seu negócio fique parado. Então, vá lá na primeira aula e assista para que você possa realmente corrigir e dar sequência no seu negócio com um grande crescimento profissional. Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, ao nosso conteúdo de hoje, né? Mas antes de eu falar sobre o conteúdo de hoje, eu quero dizer para vocês muitas coisas que eu mesmo já vivenciei, coisas muito legais, e eu também já cometi muitos erros que fizeram eu ficar estacionada no meu negócio. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui melhorando, fui entendendo mais sobre a minha empresa, entendendo mais sobre o meu negócio, e isso fez realmente aí toda a diferença, né? Aonde eu pude participar, inclusive, de grandes eventos internacionais de confeitaria, onde eu ouvi muitas histórias de coisas que deram certo e coisas que deram errado. Eh, Durante um bom tempo, eu fiquei entre o hall dos 10 melhores do Brasil. De 2014 a 2021, eu estive nesse meio dos melhores do Brasil. E isso fez com que eu tivesse muitas oportunidades de estar no meio de pessoas nas quais eu admirava também como profissional e nas quais eu pude aprender e ver modos certos de se preparar alguma coisa, modos errados que a pessoa não estava crescendo. E no momento que eu fui vendo tudo isso, consegui ir desenvolvendo muita coisa legal, muita coisa bacana, e eu vou passar tudo isso para vocês. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês de como eu trabalho, né? Eu trabalho, gente, por etapas. Isso mesmo. Pode até parecer loucura, né? Mas são essas etapas que fazem total diferencial no meu trabalho. É isso que faz eu lucrar no momento em que eu faço as minhas vendas, ok? Então, isso é muito importante, ter essas etapas bem estabelecidas. Porque a partir do momento que eu respeito essas etapas e que eu sigo elas, eu tenho lucro garantido, eu tenho venda certa, tá? Essas etapas, elas são a organização total. Eu preciso organizar o meu negócio, eu preciso ter ele bem pensado, bem organizado. Ah, professora, mas eu estou falando aí da minha cozinha, estou fazendo da minha cozinha. Não importa, você é um negócio, pense como um negócio e que precisa ser organizado, ok? A outra é a apresentação e conhecimento daquilo que eu tenho, dos meus produtos, do conteúdo no qual eu estou vendendo, o que é que eu vendo, como eu vendo, entende? Então, eu preciso ter essa etapa também bem estabelecida. E a outra é a venda todo dia, porque para que a minha empresa tenha um crescimento, eu preciso vender todo dia. E isso faz todo o diferencial. Isso é que faz essas etapas funcionarem do jeito certo, do modo no qual você vai lucrar R$ 10.000 em 30 dias. Agora, você se lembra da aula passada que eu falei para você que você pegar uma encomenda, fazer essa encomenda, entregar essa encomenda, estava errado? Pois é, estava errado sim. Por quê? Você precisa organizar melhor essa encomenda, saber quanto você vai lucrar nela, saber se está correto o modo que você preparou. Isso você precisa ter conhecimento. Se você entrega um bolo simplesmente e não sabe nem se você está lucrando com ele ou se não, isso não faz você crescer. Por isso que isso está errado. E a gente precisa realmente mudar isso, mudar todo esse conceito de organizar esse seu trabalho, esse modo de você pegar essa encomenda, de preparar na sua cozinha, entregar para o seu cliente. Essas etapas, elas precisam estar organizadas para fazer com que você lucre, ok? Você precisa primeiro sentar e traçar um cronograma. Isso mesmo, um cronograma das etapas que você vai utilizar
para preparar o seu bolo. Às vezes parece doidura, né? Você fala assim, meu Deus, isso não vai dar muito certo. Mas é isso que faz o seu negócio crescer, tá? São essas organizações, é esse negócio de sentar e fazer o dever de casa mesmo, fazer com que isso torne um hábito de sentar e organizar o seu negócio. Isso é muito importante, tá? Selecionar, olha só, você precisa selecionar os produtos de venda. Então você tem que saber o que você vai vender. Eu vou vender bolo, eu vou vender docinho, eu vou vender salgadinho. O que que é que eu vou vender? Eu vou vender bolos decorados que vão transformar a minha vida? É isso que eu preciso entender do meu negócio. O que que é que eu vou vender? Quando eu consigo entender e selecionar os produtos que eu vou vender, eu já consigo organizar melhor todo o processo de produção deles. Porque se eu tenho bolo para entregar, bolo decorado, que vai transformar a minha vida, que vai mudar a minha vida, eu preciso traçar tempo de preparação que eu vou utilizar, os ingredientes, os insumos têm que estar na minha casa, naquele momento que eu vou produzir. E isso faz parte dessa organização, tá? Eu preciso traçar metas, eu tenho que saber assim, quantos bolos eu preciso vender por dia, para que eu tenha essa organização, dentro dessa organização, fazer com que essas vendas aconteçam, né? E eu preciso também saber quantidades, quais quantidades de produtos que eu tenho para vender. Se eu vou produzir, por exemplo, para deixar pronto já, pronta entrega, esses bolos e só finalizar a decoração, eu tenho que traçar tudo isso. Outra parte fundamental são as fichas técnicas, porque se eu não sentar e fazer ficha técnica do meu produto, saber quanto eu gastei para fazer ele, saber quanto eu estou lucrando, tá? Saber quanto eu estou ali ganhando realmente com aquele bolo. Porque não é só simplesmente somar os ingredientes e multiplicar por 2, não é assim que funciona. Ficha técnica é muito mais complexo que isso. Então, você precisa ter tudo isso bem organizado. Essas fichas técnicas, gente, ó, você precisa colocar água, energia que você gasta, você precisa colocar o seu salário nela. Sabe por quê? Porque lucro e salário é totalmente diferente um do outro. E você precisa entender isso. Porque o salário tem que estar na ficha técnica. Você tem que ganhar ali no momento que você está fazendo sua venda. Tá? E isso é de total importância, né? Como você vai entregar esse bolo? Como você vai chegar esse bolo na casa do seu cliente? Se na cidade que você mora é muito quente ou é mais frio, como é que você vai fazer esse transporte? Em que tipo de embalagem e de que forma esse bolo vai chegar na mão do seu cliente? Porque não pode chegar o bolo quebrado lá na mão do cliente, ele tem que chegar bonito, inteiro, para que transforme realmente o seu negócio aí e você consiga lucrar muito, né? Precisa separar tempo para isso. E entender que essa parte de organizar a sua empresa é onde vai fazer toda a diferença no seu negócio. Para você ter noção de quão é importante as fichas técnicas, existem 3 tipos de fichas técnicas: ficha técnica operacional, ficha técnica gerencial e ficha técnica padrão. Só para você ter uma ideia de quão é importante as fichas técnicas. E todas elas você precisa usar. Na confeitaria, pelo menos 2 a gente precisa usar, que é a gerencial, onde você vai ter ali o preço estabelecido, e a operacional, que é a que vai estar na sua cozinha, no momento da preparação dos seus bolos. Então, isso precisa estar muito bem organizado. E isso vai fazer, na verdade, são esses detalhes que vão fazer com que você lucre muito. Quando você começar a fazer essa organização aí do seu negócio, você vai ver que isso é muito simples. No dia a dia que você vai trabalhando com essa organização, com essa mudança de rotina, de preparar ficha técnica, de ter tudo ali muito bem organizado, isso se torna tão fácil e tão tranquilo. No início até pode ser difícil, você vai falar, nossa, eu tenho que parar e fazer tudo isso. Mas depois você vai ver que é muito simples, é muito fácil e é muito importante. E isso é que vai fazer o diferencial aí no seu negócio. Outro ponto muito importante é o conhecimento do seu produto. Isso é de fundamental importância para que você consiga alavancar as suas vendas, tá? Isso aí é a nossa parte 2 de organização. Então, bora para o próximo passo para crescer cada dia mais aí o seu negócio, ok? Na apresentação dos seus bolos e doces, você não pode simplesmente postar uma foto lá nas redes sociais e ficar lá sentado em casa esperando essa encomenda chegar. Isso não vai acontecer.
Não adianta você só ficar vendo mídias ou esperando que alguém vai fazer uma indicação para você. Olha, o bolo dela é muito gostoso, ó, o bolo dele é uma delícia. Claro que essas coisas acontecem, mas isso é a minoria. Você não pode ficar esperando isso acontecer. Você precisa agir. Bolo e doce não é igual você comprar um produto numa loja. Igual você chega lá para comprar um micro-ondas, por exemplo, ou uma batedeira, que você vai chegar lá na loja, você vai olhar, você vai perguntar para o vendedor como é que ela funciona e levar para sua casa. Bolos e doces, a pessoa precisa experimentar, a pessoa precisa comer. Quando ela come, quando ela experimenta, quando ela vê o sabor do seu bolo, aí sim faz toda a diferença, tá? Essa apresentação aí é onde a pessoa vai ver que o seu bolo é bem feito, que o seu bolo é bonito e que não é só mais um, igual tem muitos aí. É um bolo realmente pensado, estruturado, bem feito. E é esse que vai fazer todo o diferencial do seu produto. Você pode, por exemplo, olha só, já vou dando sequência para você. Você pode, por exemplo, apresentar em feiras de negócios, você pode apresentar em feiras de rua, de bairro, você pode, inclusive, vender. Se você mora num condomínio, por exemplo, você tem aí grupo de WhatsApp no condomínio, faz um dia uma degustação para os seus vizinhos, vá lá, faça um bolo, divida pedacinhos pequenos e leve para cada um deles experimentar. Todas as pessoas, elas têm dentro de si a gratidão. Então, o que que acontece? Quando você pega um pedacinho de bolo que você fez e você dá para o seu vizinho, por exemplo, comer, fala: olha, esse aqui eu trouxe hoje para você. Você não vai dizer que você está apresentando seu produto. Você fala: hoje eu me lembrei de você, trouxe isso aqui para você. A pessoa vai comer. No dia que ela precisar de um bolo, ela vai pensar primeiro em você. Ela vai dizer assim: poxa, aquela pessoa faz um bolo tão gostoso, tão bem feito, tão bem apresentado, tão bem estruturado, e ela ainda se lembrou de mim e trouxe uma degustação do bolo dela. Então, isso, gente, faz todo o diferencial. É o que vai fazer você vender bolo todo dia. É o que vai fazer o crescimento da sua empresa dar um boom e ir embora rápido, para cima, para o alto, quando a pessoa come. Porque comida, bolo, doce, não é igual a um eletrodoméstico. É diferente. A pessoa, ela precisa ver que está bonito. Isso é o primeiro passo. Por isso que o bolos decorados que transformam vidas é o que vai te ajudar e o que vai mudar isso para você. E o sabor. Então, a partir do momento que a pessoa comeu o seu bolo que estava bonito, nunca mais ela vai esquecer. E isso é o que vai mudar o conceito total da sua empresa. Por isso, essa parte é muito importante. Em outras palavras, você precisa ter um conhecimento total das etapas. Etapa do preparo do seu bolo, primeiro, na verdade, né? Etapa de encontrar o ingrediente, de comprar o ingrediente no supermercado, aquele que vai fazer toda a diferença da qualidade que você vai trabalhar. Ter conhecimento da preparação do seu produto, da preparação do seu bolo, do passo a passo, desde fazer a massa, a calda, o recheio, a cobertura, a decoração. Tudo isso você precisa ter total conhecimento, porque isso é o que vai fazer com que as suas vendas sejam alavancadas. Por exemplo, se um cliente chegar e te perguntar alguma coisa sobre o seu produto, sobre o seu bolo, você sabe, você tem conhecimento de todas as etapas. Isso, gente, é muito importante. Eu, por exemplo, já tive muitas pessoas trabalhando para mim, mas quando alguém me perguntava alguma coisa, eu sabia dizer todas as etapas, mesmo quando não era eu mesma que estava fazendo. Então, isso é de fundamental importância, tá? Isso vai fazer uma diferença enorme e eu tenho certeza que você vai ver, vai poder entender melhor a partir do momento que você conhecer o seu produto. E tendo conhecimento, por exemplo, dos ingredientes que você compra, dos insumos que você usa, de cada item, de um leite condensado, de uma farinha, de um ovo, a diferença que ele faz na sua receita, isso vai fazer com que você comece a desenvolver suas próprias receitas, ao invés de ficar só copiando da internet, ao invés de ficar copiando outras pessoas. Isso vai fazer com que o seu produto seja único e diferente, porque você vai desenvolver as suas receitas. A partir do momento que a gente tem conhecimento do produto, dos ingredientes que a gente utiliza, a gente começa a desenvolver. Por que eu falo a gente? Porque isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu comecei a estudar mais, a ter mais conhecimento sobre o meu produto,
eu comecei a desenvolver as minhas próprias receitas. E hoje eu trabalho com as minhas próprias receitas e só as minhas alunas é que sabem elas. É só quem já fez curso comigo é que entende e que sabe sobre essas receitas. Por quê? Foram receitas que eu desenvolvi dentro da minha cozinha, porque eu já tinha o conhecimento de cada item, de cada produto que eu utilizava. E isso é o que vai fazer a diferença. Então, é um conselho realmente que eu dou para vocês. Organizem os seus produtos, entenda, tenha conhecimento de cada item do seu produto. Você vai mudar realmente todo o seu conceito na hora de preparar o seu bolo. Com tudo isso, você vai ter receitas exclusivas, receitas só suas, receitas autorais, que vai fazer com que você se destaque no meio de milhares de confeiteiros que existem pelo Brasil. Então, esse diferencial vai ser só seu. É só você que vai ter, porque foram receitas que foram criadas por você. Isso vai fazer grande diferencial. Você vai fortalecer a sua marca, o seu nome vai ficar cada dia mais conhecido, vai te deixar mais confiante, vai fortalecer sua autoestima, vai deixar você com empoderamento, dizendo assim: eu sou confeiteira sim, eu faço sim, e são receitas minhas, autorais. Esse conhecimento do produto que você está fazendo, dos itens que você tem, é o que vai mudar a sua história na confeitaria. E agora a gente vai para a etapa 3, a etapa da venda todos os dias. Porque é isso que a gente quer, vender todo dia. A gente tem que tirar da cabeça esse negócio de que eu não posso querer ganhar dinheiro. Não, tem que ganhar dinheiro sim. É a etapa de vender os bolos todos os dias. Organizar bem o seu negócio, organizar bem a sua ficha técnica, organizar bem e ter conhecimento do seu produto, certo? Aí a gente passa para o próximo passo, que é vender todos os dias. Desenvolver estratégia de venda para crescimento aí do seu negócio, para fazer com que o seu negócio mude da água para o vinho. E o melhor dessas etapas é que elas realmente funcionam. Isso eu já coloquei em prática, e não só eu. Muitas das minhas alunas que hoje entenderam sobre essas etapas e têm trabalhado usando elas, têm feito com que os seus lucros cresçam cada dia, dia a dia vem aí os seus lucros aumentando e ganhando muito dinheiro. Por isso que essas etapas são muito importantes. Eu sou a prova viva disso. Eu até hoje sigo cada etapa bem certinho estabelecido. Todas as vezes que eu vou desenvolver um produto novo, primeiro eu sento, faço ficha técnica, organizo como eu vou produzir, organizo como eu vou entregar, organizo como eu vou vender. E isso é o que tem feito o diferencial na minha vida e de muitas das minhas alunas. E o melhor de tudo isso é que, se você seguir todas essas etapas direitinho, não tem necessidade nenhuma de você ter um espaço enorme, de você ter uma grande fábrica para produzir bolos. Eu espero que você chegue lá, mas você vai fazer tudo isso, vai iniciar esse negócio de dentro da sua cozinha. Isso mesmo, na sua casa, sem você precisar sair de casa, estando ali junto da sua família, dos seus filhos e ganhando seu dinheiro, recebendo aí R$ 10.000 em 30 dias. Esse é o nosso objetivo, é que você consiga conquistar R$ 10.000 em 30 dias no conforto da sua cozinha, na sua casa, sem você precisar sair, ok? Organizando tudo isso que eu passei para você, seguindo direitinho todas essas etapas que a gente tem falado durante essa semana aqui de bolos decorados que transformam vidas, isso vai fazer todo o diferencial. As pessoas vão imaginar que você tem uma fábrica imensa, que você tem uma grande empresa e você vai estar ali trabalhando de dentro da sua cozinha. Esse é o diferencial no qual vai fazer você mudar de vida. Isso vai tornar você um grande profissional, sendo procurado para várias ocasiões, para vários pedidos aí de bolo, para batizado, para festa de aniversário, para bodas, para casamento e até mesmo, né, para consertar um bolo que o cachorro comeu. E aí você vai poder, é claro, fazer qualquer tipo de bolo que você quiser ou que você se atrever a fazer. Sabe por quê? Depois que você aprende, ninguém vai tirar de você. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, a partir do momento que você aprendeu, você vai poder ter mais confiança e conseguir fazer o bolo que você quiser. E aqui hoje você aprendeu sobre as etapas que são muito importantes e que vão fazer todo o diferencial
no seu crescimento profissional, na sua empresa, ok? Fazendo que você lucre, parando de errar e cada dia mais crescendo. Aí você pode estar se perguntando, será que existe um curso, alguma coisa que pode me ajudar? Sim, existe. Bolos decorados que transformam vidas e vai fazer você chegar a ganhar R$ 10.000 em 30 dias no conforto da sua cozinha, sem você sair de casa. Então, esse curso é pago, mas eu garanto para você que você vai mudar a sua vida. O curso é totalmente ministrado por mim. Eu mesmo dou todas as aulas, ensino tudo que eu aprendi ao longo desses 22 anos aí. E aquelas pessoas que se inscreveram já receberam aí, né? Um bônus aí de uma das aulas, né? E que foi, eu espero que tenha sido muito legal para vocês, tá? Isso é muito importante. No curso, gente, olha só. Você vai aprender como preparar massa sem errar nunca mais. Como fazer recheios, recheios que têm custo barato, massas que têm custo barato e que vai fazer você lucrar muito. Tipos de cobertura, tipos de calda, tem um módulo especial só de dicas de aproveitamento, de dicas de como vender, tem aula sobre ficha técnica, tudo aqui que eu falei nessa aula de hoje, esse passo a passo, essas etapas, está tudo dentro desse curso. Eu tenho certeza e eu garanto para você que a partir do momento que você começar a seguir essas etapas e fazer tudo isso, você vai mudar de vida. O que importa para mim, na verdade, é que você aprenda e que você se torne uma grande confeiteira, um grande confeiteiro e que você possa realmente atingir os R$ 10.000 em 30 dias na sua casa. Tá joia? Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo a partir do dia em que eu me tornei professora de confeitaria. Eu coloquei para mim mesmo que segredo não iria esconder nada, que eu iria passar para os meus alunos todo o meu conhecimento. Então, esse curso eu desenvolvi todo ele, é todo o meu método de ensino, todas as minhas receitas que fizeram um diferencial ao longo desses 22 anos. É isso que está dentro desse curso e que vai ser todo passado para você. Mas tudo que eu quero mesmo é que você preste bastante atenção nessas aulas. Nessa aula de hoje, na aula passada e na próxima aula que a gente vai estar falando aí durante essa semana. Isso mesmo, essa semana de bolos decorados que vão transformar a sua vida, tá joia? Isso é o mais importante. Preste bastante atenção nessas aulas, que eu tenho certeza que tudo que eu falei na aula passada, que eu falei hoje e que eu vou falar durante essa semana, já vai mudar muito o conceito do seu negócio e já vai te ajudar a alavancar as suas vendas. Isso, para mim, é o mais importante. E na próxima aula, a próxima aula, gente, que é a aula número 3, você não pode perder, tá? Nela eu vou estar respondendo perguntas, tirando dúvidas, e que essas dúvidas, às vezes, pode ser a dúvida que está te atrasando aí, pode ser a dúvida que está te impedindo de crescer, e pode ser a que vai fazer todo o diferencial no crescimento do seu negócio, para você iniciar e lucrar muito. Ou para você que já está fazendo aí. Não importa se você está iniciando ou se você já vende o seu produto. Isso já vai te ajudar a crescer muito com o seu negócio. Ou iniciar do zero mesmo, gente, na sua cozinha, tá joia? Então, não perca a próxima aula. Eu vou estar falando muita coisa e respondendo muitas dúvidas para todos vocês aí. Bom, e essa foi a aula de hoje. Eu espero que você esteja aproveitando bastante dela, porque isso vai mudar com certeza toda a sua história na confeitaria. E olha só, não deixe de participar da comunidade, a comunidade no Facebook, tá? Se você ainda não está participando, tem o link no meu Instagram, tem o link no WhatsApp, e isso vai fazer com que você entre na comunidade, você possa fazer suas perguntas, eu mesmo vou responder cada pergunta que você tem lá, para tirar todas as tuas dúvidas e te ajudar a realmente mudar de vida e transformar a sua história aí com essa semana de bolos decorados que transformam vidas. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui hoje participando dessa aula. Muito obrigado mesmo por chegarem até aqui. Não percam a próxima aula, que é de fundamental importância. Todo esse conteúdo foi pensado para te ajudar a mudar de vida em 2023. E eu te espero para a nossa próxima aula, que vai acontecer dia 12 de maio, às 20 horas, para que você tenha aí um conteúdo muito importante que vai te ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula.